Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa da série Hashtag Me Ajuda. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Clarissa Cabral, mestranda pela Federal de Pernambuco, e vamos discutir basicamente o seguinte tópico: como é que a gente arruma motivação para trabalhar no mestrado quando a gente não está estudando o nosso verdadeiro tema de interesse? Pergunta muito interessante. Te vejo do outro lado. E aí, E aí, Clarissa, tudo jóia? poxa, tudo jóia, né? Não vou reclamar, né? Tudo em paz. Então, Clarissa, me fala aí um pouquinho da tua vida. Conta um pouco do teu projeto, qual é a tua área, o que tu faz, e aí tu vai, né, levando isso aí para quais são os teus problemas atuais. Então, vê, de vida mesmo, eu trabalho em startup, né? No momento, eu não estou trabalhando em startup porque eu estou fazendo mestrado. E aí, eu Startup sempre fui da em que hotelaria, área? administração. Eu sou formada em ADM e em contábeis. Eu sempre trabalhei com hotelaria e tal. Minha vida, assim, a parte que eu ganhei dinheiro na vida foi com hotelaria. Eu mudei até de estado, fui para o Rio de Janeiro trabalhar com isso lá. E voltei para Recife, e aí uma startup me chamou, chamada Oyo Rooms, que é uma startup indiana, uma multinacional. E a gente vende tecnologia para os hotéis independentes. E aí rola um monte de coisa, consultoria, daquele micro pequeno negócio, para a gente entender como é que a gente pode performar bem ali, que está incluso no pacote, que é uma parceria, né? Que se faz junto com um hotel. E aí foi super rico para mim, porque era uma multinacional, enfim, tudo. E eu me formei em contábeis nessa época, em 2019. E aí eu senti muita necessidade de continuar os estudos. E eu sempre quis fazer o mestrado, só que, né, trabalhando, eu vim de mercado, tudinho. Então eu dava treinamento para 200 pessoas numa call, entendeu? Sim, Era uma outra vibe, porém eu me dava super bem a didática, entendeu? De sim. dar o treinamento, de construir o treinamento, de fazer análise com os proprietários dos hotéis e tudo mais. E aí veio a pandemia e o setor hoteleiro foi o primeiro que caiu, né? Aí, aham. E aí eu disse, poxa, não vou ficar nesse de mercado, cara. Eu sempre quis fazer o mestrado e tal, tenho que dar uma guinada nisso. E eu bati o martelo, disse, eu vou fazer mestrado. Aí todo mundo me apoiou, né? Assim, aqui em casa, amanhã. Ah, que enquanto você tiver mãe, você tem que então, fazer tudo que você quiser, aquela história. Aí eu fui fazer o projeto. E aí eu inventei de. Eu ficava. Eu acho que o Instagram ouve tudo que a gente fala, né? E aí começou a aparecer anúncio para mim. Passe no mestrado e doutorado, aquelas consultorias. Aí eu, meu Deus, aí fui fazer. Deu certo, tipo, ela ensina você o processo, essa pessoa até é daqui de Recife, inclusive, e te ajuda a fazer um artigo de revisão para você publicar, ensina o seu projeto e tal. E aí eu fiz um projeto. E fui fazer o breguete lá, para entrar, né, o processo seletivo do mestrado. Só tentei esse, que foi na UFPE, no Propad em administração. E aí fui fazendo, e a pandemia foi andando, e quando eu vi, eu voltei a trabalhar, porque voltou, teve aquela onda lá que as coisas foram retomando. E eu não sabia se eu ia passar no mestrado, eu voltei a trabalhar na mesma empresa, que a empresa me chamou de volta. Sim. E fiquei home office, só que dessa vez eu fui para a área de finance, fui para a área que eu queria e tudo mais, e corroborou tudo. Quando viu, deu outra onda lá, todo mundo, Brasil e América Latina, foi demitido. Ficaram 5 pessoas só no Brasil. Você Meu tem noção, de Deus. 1.000 ficou 5. E eu fui demitida, mas só que eu fui demitida quando eu já tinha passado no mestrado, quando eu já ia pedir demissão para sair, quando eu já estava com a bolsa do FACEP, que é do governo do estado daqui, e tudo mais. E quando eu entrei, eu entrei em contato com a professora, ela disse assim, olha, para projeto, para mim, é só para entrar no programa. Aqui eu tenho uma linha de pesquisa, você tem interesse? Se não tiver, diga. Bem direto. Aí eu disse, claro que eu tenho interesse, né? Que eu quero entrar. E aí eu ganhei essa pesquisa, porque ela já era do guarda-chuva de pesquisas dela. E aí um rapaz do doutorado está desenvolvendo uma pesquisa e eu estou no mestrado. E eu estou com um PIBIC para fazer um artiguinho sobre esse meu projetinho também. Uhum. E aí a gente começa a trabalhar, né? Só que eu estou falando sobre cooperativas de crédito. Aí eu estou falando a relação da suavização de resultados do tipo income smooth e a governança corporativa, que no caso as cooperativas é cooperativa, que é justamente
para disciplinar essa questão de conflito de interesses dentro da cooperativa que a governança serve, né? E aí começa todo o delay, porque, lógico, a gente tem um sonho, né? Eu queria estudar pequenas e médias empresas, né? Que era o que eu trabalho, que é o que eu gosto, que é o que meu dia a dia. E estou estudando cooperativa de crédito, que é um setor totalmente diferente, é instituição financeira, é altamente regulado e já tem trabalhos, assim, na minha linha de pesquisa, já foram publicados, já foram feitos. Então, eu estou naquele delay de... Eu estou com um sério problema de escrever, porque, assim, eu procuro sempre pegar, quando eu vou escrever, os artigos, melhores artigos, mais bem qualificados, né? Os de fora, A2, B1, no máximo B2. E se for uma revista muito boa mesmo, e o trabalho for muito bom, que às vezes acontece, pegar uma B3. E aí eu estou fazendo dessa forma, né? E pegando sempre as principais. Só que probleminhas, né? Porque não consigo atender assim o que está sendo. Sempre tem algo a mais. Fala em relação a quê? Em relação ao projeto, ou em relação aos artigos, ao conhecimento? Aos artigos, porque o conhecimento a gente vai lendo, a gente vai sedimentando. Mas na hora que eu vou escrever, tipo, beleza, eu já consigo argumentar porque é interessante estudar isso, consigo fazer aquela argumentação mesmo, de dizer, olha, as cooperativas, elas têm esse tipo de faturamento, ele é muito importante, por isso que é bom a gente estudar isso, por causa disso, daquilo, daquilo outro, consigo ter esse raciocínio. Mas quando chega na hora por exemplo, de eu desenvolver a dissertação, travo, porque eu começo a escrever, aí eu deixo lá, quando eu volto, já não quero escrever aquilo, eu já acho que aquilo não é importante. Entendi. Seguinte, sabe, Clarissa? Eu já posso começar a tentar te ajudar, já de agora? Pode. Tá. Vamos lá, seguinte, ó. Pelo que tu me disse, eu já consigo ver pelo menos duas grandes coisas assim que a gente poderia começar a trabalhar desde agora, tá? A primeira delas é uma questão motivacional, tá? Por quê? Porque tu me disse, né, que tu entrou, né, dentro de uma estrutura, essa estrutura ela já existe, né, que é uma determinada linha de pesquisa. Isso é extremamente comum, sabe, Brasil afora, mundo afora, na verdade, né? Então os professores eles têm uma determinada linha e os alunos que quiserem seguir aquela linha eles entram, né? Então assim, eu até acho bem legal assim que a tua orientadora, é orientador ou orientador? Orientadora. A tua orientadora já foi muito explícita, né, ali desde o começo, então isso é legal. E aí, mas o que acontece? Acaba que no teu mestrado tu não está fazendo exatamente o que tu queria, né? Tu me disse, né, agora, não, né, eu queria estudar outras coisas, não exatamente isso. Bem, isso aconteceu, Clarissa, exatamente comigo também, tá? Quando eu decidi, né, que eu ia fazer o meu mestrado e eu saí daqui, eu saí lá da Paraíba, vim para cá para Porto Alegre, eu passei numa posição que eu não tinha bolsa, né? E aí a minha orientadora disse assim, olha, Bruno, eu consigo uma bolsa para você para um determinado projeto, né? E era um projeto que era bem uma estrutura muito similar à tua, que era uma hierarquia do grupo de pesquisa, né? Os pós-doutorandos trabalhavam junto com os doutorandos trabalhavam junto com os mestrandos tinham sua equipe de IC. Então, uma escadinha muito funcional, inclusive. Que, inclusive, eu aprendi muito sobre gestão de grupo de pesquisa, né? Pensando com essa experiência que eu tive. Bem, o meu projeto, ele era um projeto de uma pós-doutoranda lá, que hoje em dia é professora daqui da PUC do Rio Grande do Sul, a Luísa Abigson. E era um projeto sobre abuso sexual infantil. Olha só, uma temática que eu nunca tinha pensado, nunca tinha trabalhado na minha vida. E aí, o que é que a gente fez, né? Especificamente lá, o meu projeto era avaliar uma capacitação profissional. Então, a gente treinava, né, uns profissionais para eles executarem um determinado tipo de intervenção e eu avaliava esse treinamento. Então, o meu trabalho não era exatamente com as crianças que tinham sido abusadas, mas com os profissionais que iam atender essas crianças. De todo modo, era uma temática que eu jamais gostaria de trabalhar, mas, sabe, assim, eu sempre entendi, e aí isso eu falo muito para os meus alunos hoje, é entender o mestrado como um treinamento metodológico, sabe, Clarissa?
é assim, ó, se você colocar na cabeça que o seu mestrado ele é um treinamento metodológico, essa questão do tema, você consegue lidar um pouco melhor com isso. O que eu recomendo é que você não faça isso no seu doutorado, sabe? De você não entrar num tema que você realmente gosta, que você realmente quer. Por quê? Porque no doutorado, já, primeiro, né, é o dobro do tempo, né? Então são 4 anos de dedicação ali para o doutorado. As tuas principais publicações do teu currículo vão vir, né, do doutorado e não do mestrado, né? Então, o doutorado ele vai ser muito mais relevante para o teu currículo. E quando você termina o doutorado, você vai, né, buscar, provavelmente, né, isso acontece para a maioria das pessoas, essas pessoas elas vão buscar concursos. Então, acaba que se você fizer um doutorado numa temática que você não quer trabalhar, isso vai ser muito ruim para você, porque num determinado momento, alguns anos depois do doutorado, o tema da tua tese meio que define um pouco a tua carreira. Mas no mestrado isso não é verdade. Entendeu? No mestrado isso não é verdade. Então, assim, ó, tu pode tentar perceber essa experiência do mestrado como um treinamento metodológico. Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender tudo que eu preciso aqui sobre método, sobre análise, sobre escrita científica, porque, por exemplo, a própria escrita científica que tu vai aprender no mestrado, tu vai levar para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, entende? E aí, assim, se tu perceber, se tu tirar um pouquinho a ênfase do teu mestrado, agora no sentido de... Porque o que é que eu estou querendo dizer de tirar a ênfase? Quando a gente está dentro de um projeto de pesquisa, a gente tem a impressão que aquele projeto de pesquisa ele é o mais importante da nossa vida. Mas não é. Provavelmente esse seu projeto de mestrado é o teu projeto mais importante atual. Mas, Mas não o daqui mais a importante da pouco... vida. Exatamente. Daqui a pouco, para o teu doutorado, o teu mestrado, em certa medida, ele perde muita relevância. Quando tu for doutora, o teu doutorado, que tu fez no doutorado, vai perder relevância, entende? Então, assim, é um momento atual que a gente acaba se imbuindo, a gente acaba ficando muito imerso nele, mas, ó, daqui a pouco passa, entende? Cara, pelo amor de Deus, era isso que eu precisava ouvir. Era isso, cara, porque eu tava, tipo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu quero o meu diploma, mas eu já estou pensando no meu projeto de doutorado, que é justamente unir essa questão de eu quero de startup com pequenas e médias empresas, entendeu? E fazer um projeto bacana nesse sentido. E eu, cara, eu preciso ter a autonomia, né? Por isso que eu estou Sim. aqui na academia, porque é a autonomia que eu busco, é essa questão mesmo de aprender a fazer o babado lá, a fazer, Sim. a desenvolver sozinha e também até o seu espírito disso, dizer, não, gente, é melhor esse caminho do que o outro, entendeu? Uhum. Para eu poder tomar minhas decisões, porque eu sei que é um caminho solitário, entendeu? E Exato, mesmo tendo exato. um grupo de pesquisa, é cada um por si, você tem que desenvolver sua guerra, né? Você tem que resolver seus problemas. Uhum. Isso é um Cara, ponto. só confirma, graças a Deus, o que eu tava dentro de mim já. Sim, sim, que bom, que bom. É bacana assim, porque por mais que a gente tenha, né, uma certa percepção e a gente pensa sobre as coisas, quando a gente escuta alguém de fora, né, corroborando, isso dá mais energia, né? E aí, Clarissa, tá? Então, o primeiro ponto, né, era essa questão de trabalhar um pouco mais essa motivação, né? Trabalhar um pouco melhor ela, entender um pouco melhor o teu momento atual e não se desesperar, né, por ele. E a outra questão aí é uma questão de estratégia de escrita, tá? De estratégia de escrita. Assim, ó, eu não recomendo nunca, nunca, nunca que você comece a escrever sem ter um esqueleto por trás, tá? O que é o esqueleto? O esqueleto nada mais é do que a estrutura que tu pretende trabalhar. Se você pegar uma folha em branco, né, e não tiver estratégia, você simplesmente vai travar. Sabe aquela história do deu branco? O deu branco, ele dá branco mesmo para quem não estruturou uma estratégia de escrita, entendeu? E isso é assim, inclusive, por exemplo, né, para pessoas que vão gravar vídeo. Se não tiver um roteiro, elas vão travar, elas vão falar errado, elas vão ser redundantes, elas vão repetir a mesma informação várias vezes, elas não vão concatenar as ideias da melhor forma possível. Isso acontece também para a escrita científica, tá? Então, assim, ó, como é que você estrutura? Primeira coisa, né? Como é que tu estrutura um bom roteiro? Um bom roteiro ele se estrutura com muita leitura, tá? Isso é inevitável. E aí, talvez isso seja um pouco difícil, né? Porque quando a gente não está trabalhando exatamente no tema que a gente gosta, essas leituras elas se tornam um pouco mais cansativas, né? Mas assim, ó,
pode ter certeza que é muito mais cansativo tu escrever e apagar e reescrever de novo do que tu ler um pouco mais para estruturar melhor o teu roteiro, entendeu? Eu não sei, Clarissa, se tu já fez o curso de escrita científica lá da Psicometria Online Academy. Eu estou fazendo. Aham. Tá, porque assim, ó, eu realmente acredito, né, que aquela forma de estruturação da fundamentação teórica, né, onde tu sai do básico até o específico, né, numa estrutura de funil, eu acho que aquilo ali, assim, ó, é uma tremenda de uma mão na roda, sabe? E assim, aquilo ali precisa ser colocado em prática, tu entende? O que é que eu realmente sugiro? E é o que eu faço, só para tu ter ideia, é o que eu faço nos meus projetos, é o que eu faço nos artigos. Eu literalmente, eu pego folhas e eu desenho os funis. Eu desenho o funil de tópicos, do mais geral para o mais específico, e eu, numa outra folha, eu faço o funil inverso, né? Que é o como e a ênfase que eu vou dar para cada tópico. E aí é óbvio, né? Assim, que quando eu estou lendo os artigos, eu já vou, dentro de uma folha à parte, né? Até mesmo um arquivo de Word, eu já vou colocando ali em qual etapa do funil aquelas referências elas entram. De preferência, tu já pega as partes que tu tá lendo de textos importantes e vai marcando e já vai colocando dentro de um arquivo separado, porque depois tu já vai ter só o trabalho de organizar essas referências, essas leituras e concatenar essas ideias, entende? Mas assim, ó, é curioso isso, porque eu não sei exatamente como é a tua forma de escrita, mas a minha forma de escrita e de elaboração do projeto de pesquisa, ela é completamente sistematizada. Ela é completamente sistematizada. Eu não faço nada aleatório, sabe? Assim, de, caramba, eu vou aqui começar a escrever, e vou escrever, e depois eu vou procurar alguma coisa que. Eu não faço aquele processo de começar a escrever, e depois eu vou procurar artigos ou referências que vão embasar a minha ideia. Pelo contrário, entendeu? Eu estruturo antes, e a partir dessa estruturação, que é muita leitura, eu vou vendo o que é relevante, eu vou vendo como é que se encaixa dentro de uma lógica, e depois eu só uso aquilo para redigir, entende? Não o contrário. Tipo, eu não começo a redigir e pego artigos para estruturar. Pelo contrário, eu pego artigos, estruturo e depois eu redijo. Entendi. Mas assim, ó, em relação a essa questão que tu tem, né, assim, que tu relatou, né, um pouco de dificuldade de escrita, como é que isso aparece de fato no teu dia a dia? Isso aparece assim, quando eu escrevo, porque quando já... Isso é um feedback que eu recebo. Eu recebi da minha orientadora, que é, assim, eu não tenho o que reclamar, mas, querendo ou não, o mestrado, você tem que lidar com diversas pessoas, diversas visões de mundo, né? E ali você está naquele papel de aprendiz eterno. Então, eu não vou bater de frente. Ela está lá muito mais tempo que eu, então eu vou dizer, ok, professora, eu vou melhorar e vou realmente ver o que está acontecendo, entendeu? E como eu vim de mercado, eu não fiz PIBIC, eu vim de faculdade particular, entendeu? É outra pegada, é outra história, é outro mundo. Então, realmente, eu estou vendo que ela diz, Clarissa, você tem que melhorar a sua escrita. Em outras palavras, né? Resumindo, ela disse, você tem que melhorar a sua escrita, porque nada não está alcançando, entendeu? Não tá parecido com o de fulano. Aí eu disse, mas o de fulano eu li e não leio mais, porque tá lá, né, o dele, eu já sei o que contém lá e eu sei que, tipo, sabe? É da pessoa lá do grupo. Aí eu, não tá parecido, entendeu? É o mesmo assunto. Aham, sim, sim. Uma coisa, eu não sei exatamente se é o caso, né, assim, mas uma coisa, né, que enquanto orientador, eu sempre percebi muito isso para e eu sempre dei muito esse feedback para os alunos, é que assim, ó, quando a gente está diante, né, de uma fundamentação teórica, entre aspas, empobrecida, isso geralmente se dá por falta de leitura. Então, por exemplo, né, as pessoas encontram um artigo que é fenomenal, um artigo que, assim, ele seria extremamente útil na tua dissertação, e aí as pessoas meio que quase que fazem um resumo de um artigo só. Então, tipo assim, a gente percebe muitas vezes, né, facilmente a gente percebe uma fundamentação teórica que ela poderia ser melhorada se houvesse uma bagagem teórica, mais leituras, entende? Então, por exemplo, ao invés de pegar uma folha, duas folhas inteiras, duas páginas inteiras, e citar duas ou três referências,
Bons artigos, em 2 ou 3 páginas, bons artigos, eles geralmente têm 20 citações, 18 citações, 15 citações. E aí a gente vê, né, o argumento ficando cada vez mais denso, o argumento ficando cada vez mais forte, o argumento ficando cada vez mais referenciado. Não sei se isso acontece contigo. Não sei se é essa linha aí, entendeu? Entendi. Tá fazendo muito sentido, tá? O que tu tá falando, realmente, são pontos muito importantes que realmente está me direcionando para um local que eu já achava que iria ser dessa forma mesmo, que eu já tinha essa percepção. Sabe o que é o ponto? O ponto aí entra um pouco naquilo, né? Assim, ó, tu precisa trabalhar, talvez, tu precisa trabalhar a tua motivação para que tu consiga ler muito, 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 entendeu? Ler, tem que ler. Ler. Ler e... Não existe escrita científica boa sem muita leitura. Não existe. Não existe escrita científica boa sem leitura. Você pode até escrever o português correto. E quando eu falo escrita científica boa, não estou falando de regras gramaticais. Eu estou falando de complexidade e aprofundamento de argumento. Isso não aparece sem muita leitura. Inclusive porque são essas leituras que vão te direcionar para o que é mais importante de uma escrita científica, que é você destrinchar o estado da arte, dizer, olha, até hoje o que se sabe sobre o tema é isso, e a minha pesquisa avança nesse sentido. Entende? Você só consegue fazer uma boa fundamentação teórica se você tiver noção do que é o estado da arte, noção de quais são as lacunas atuais da pesquisa, e uma boa pesquisa, em geral, ela vem para suprir um pouco essas lacunas, entendeu? É óbvio que o que a gente espera de um mestrado é diferente do que o rigor que a gente vai dar para um doutorando, entendeu? Mas mesmo assim, uma boa pesquisa ela vem para resolver um problema, e você só sabe quais são esses problemas quando você tem uma leitura muito aprofundada da fundamentação teórica. É o básico, né? É inevitável. É o básico, cara. É inevitável, entendeu? E aí talvez entre um ponto, sabe, Clarissa, que agora eu estou pensando, como o teu grupo ele já é acostumado com essa temática e ela é completamente nova para ti, talvez tu ainda não consiga perceber se tu estás numa certa superficialidade sobre o tema. Talvez esteja acontecendo, entendeu? Tu tá no primeiro ou no teu segundo ano do doutorado, do mestrado, desculpa. Segundo. Tá no segundo Ela já ano. quer a professora já quer que eu qualifique. Uhum. Sim. Porque ela, assim, ela disse, Clarissa, já tem o guarda-chuva de artigos, né? Já tem os artigos, leia os artigos, eu estou lendo, de fato, os artigos que estão lá nas referências dos projetos anteriores e vendo os novos que estão, né? Sim. Só que, sabe? Não é trivial. Então, é a motivação e a estratégia de escrita. Basicamente é isso. Basicamente é isso. É óbvio, né? Eu conseguiria te dar feedbacks muito melhores se eu visse o teu projeto, né? Mas, enfim, não é o caso agora. Não é o caso agora. Mas, enfim, pode ser também. Se tu quiser mostrar um pouco aí, se tu tiver algumas dúvidas sobre algumas questões pontuais da tua escrita, pode compartilhar a tua tela, sem problema nenhum. Não, na verdade, eu não preparei essa dúvida pontual, entendeu? Uhum, sim. Aí se eu tiver uma outra oportunidade com você, eu posso me preparar e te mostrar. Mas é isso, basicamente. Porque também não dá para dizer. Eu tenho minha parcela de culpa nisso, né? Porque o que me falta, né? De preparação para isso mesmo, de fazer. Então, o problema sou eu, de ter que, né? Está em mim, essa história. Eu não posso afirmar categoricamente, entendeu? Porque, como eu te falei, né? Eu não conheço as relações, eu não conheço o grupo, não vi o teu projeto, entende? Mas se foi isso, esses pontos que a gente levantou te ajudam a estruturar melhor, entende? Ah, massa, então. É isso mesmo. Para mim, já é um bom direcionamento, já é um norte que eu posso seguir. Sim.
Algo mais, Clarissa, assim, tem mais alguma questão assim que tu acha que que a gente poderia trabalhar? Como é que se tem alguma coisa que eu possa te ajudar mais nesse momento? Não, porque eu acho que nesse momento é mais realmente essa questão introdutória dessa minha questão de escrita. E se porventura eu te encontrar de novo, no caso, ou nas aulinhas, nas reuniões de tira dúvida, é mais sobre as análises, mas aí fica para um segundo momento, né? Porque antecede, né? A Sim. escrita está na primeira história. Tá joia. Tá bom, então, Clarice. Assim, ó, pensa no teu mestrado como um mero treinamento metodológico, uma etapa inicial de uma carreira que tu vai seguir no longo prazo, tá? Tu pensa, coloca assim, ó, escreve na parede, treinamento metodológico, base para que eu me torne uma pesquisadora lá na frente, entende? Daqui a pouco essa tua pesquisa ela vai perder relevância na tua trajetória acadêmica e ela é só uma base para tu aprender. Aprender a escrever, aprender método, aprender análise. É só para isso que o mestrado serve, tá? Isso não vai ser, absolutamente, não vai ser determinante na tua carreira. Show! Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo. Valeu, Foi ótimo a Clarissa. nossa conversa. Fica bem. Tchau. Um grande abraço. Tchau.